dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao IFA Summit Abfina 2026. É um prazer recebê-los para este encontro que reúne representantes da indústria, do governo e de instituições estratégicas para discutir os avanços regulatórios, a qualidade e os caminhos para o fortalecimento da produção de insumos e farmacêuticos ativos no Brasil. O evento é uma realização da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, ABFINA, com co-realização do sistema Firjan, SESI e SENAI. Patrocínio do Cristália, ITF Chemical, Globo Química e Nortec Química. E apoio institucional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, do Instituto Nacional do Desenvolvimento da Química, IDQ, da Iniciativa FIS e do Sistema Conselho Federal de Química e Conselhos Regionais de Química. Antes de darmos início à nossa programação, gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes para o seu melhor aproveitamento do evento. Temos um aplicativo do Summit e, para acesso, há um QR Code disponível nos totens de todos os andares, por meio do qual vocês poderão consultar a programação, realizar inscrições no Innovation Tour, interagir com os participantes e, ao final, fazer o download do certificado de participação. Caso necessitem de apoio, teremos recepcionistas em todos os andares à disposição para orientar. Sobre o Innovation Tour, as inscrições poderão ser feitas pelo aplicativo diretamente na recepção do térreo. Para participar, será necessário retirar a pulseira de acesso durante o horário do brunch, que será válida para um dia correspondente. Informamos também que o brunch será servido a todos os participantes no terceiro andar em horários programados ao longo do evento. Para iniciarmos este encontro, convidamos a todos a assistirem ao vídeo institucional da ABFINA. Saúde, bem-estar, cuidado. A Química Fina está em tudo e usa a tecnologia para deixar nosso mundo melhor. A indústria de química fina cura e previne doenças, desenvolve vacinas e terapias avançadas, protege as plantações que alimentam milhões de pessoas no mundo, cuida dos animais. Usa os ativos da natureza como fonte de inovação. Também fabrica produtos químicos que vão ser usados por diversas outras indústrias. Por tudo isso, a química fina é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil. Cada real investido na indústria de química fina brasileira pode aumentar até R$2 na atividade econômica. Esse efeito acontece justamente porque a indústria de química fina está conectada a diversas cadeias produtivas. Assim, gera um grande efeito multiplicador nos investimentos. Isso significa mais empregos e mais renda. Além disso, a indústria de química fina está na base do chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde, ou seja, faz parte do grupo de indústrias capazes de fornecer produtos para manter ativo o Sistema Único de Saúde, o SUS. Fortalecer esse importante segmento industrial dentro do Brasil é o objetivo da ABFINA, a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. Afinal, um país desenvolvido tem uma indústria de química fina sólida e competitiva, com fábricas no país, mas globalizada. É por isso que a ABFINA promove discussões sobre melhorias no ambiente de negócios, contribui para os avanços no marco regulatório sanitário e ambiental, incentiva o uso da propriedade intelectual em benefício da indústria brasileira e estimula as boas práticas ambientais, sociais e de governança entre as empresas de química fina. A ABFINA faz tudo isso ao construir diálogo entre os setores público e privado,
para que juntos criem estratégias capazes de consolidar uma indústria de química fina do tamanho do Brasil. Gigante. Dando prosseguimento, convidamos para compor a mesa de abertura o senhor Marcelo Capanema Mansur, presidente do Conselho Administrativo da Abifina. Senhor Alexandre dos Reis, diretor executivo do Sistema Firjan. Senhor Fábio Cavalcante, coordenador de Relações com o Mercado da Embrapa. A senhora Silvia Santos, diretora do Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos Fiocruz. A senhora Joana Souza de Meirelles, superintendente da área de saúde e transformação digital da FINEP. A senhora Carla Reis, chefe do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde do BNDES. E para encerrar a composição desta mesa, convidamos a senhora Fernanda de Negri, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde. Registramos também a participação do diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Dr. Jarbas Barbosa, que, impossibilitado de estar presente nesta ocasião, nos enviou uma mensagem especial. De especialidade, Abifina, pelo convite para participar dessa reunião e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por sua liderança contínua na regulação farmacêutica na região das Américas. É uma grande satisfação estar aqui discutindo temas centrais para fortalecer a produção regional, garantir a segurança do fornecimento de ingredientes farmacêuticos ativos, as IFAs, e promover a colaboração internacional. Nos últimos anos, a região das Américas avançou na construção de capacidade farmacêutica, oferecendo acesso a produtos de alta qualidade. No entanto, esse progresso tem se concentrado principalmente na produção farmacêutica em estágio final, enquanto a grande maioria dos IFAs ainda é importada. Um censo em 2024 sobre o setor de IFAs no Brasil, realizados pela Fiocruz, pela Abquif e pela Abifina, evidencia essa realidade. A produção nacional atende apenas 5% da demanda interna. Essa dependência é mais do que econômica. É um risco à segurança do abastecimento que foi bastante evidenciado durante a pandemia de Covid-19. Isso nos leva a uma questão essencial: responder se nossos sistemas regulatórios estão evoluindo na mesma velocidade que nossas ambições de produção. É exatamente essa questão que nos reúne nessa reunião de cúpula. Expandir a produção regional de IFAs é uma prioridade de saúde pública e a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, apoia ativamente essa meta. No entanto, capacidade de produção não é suficiente. Sem padrões de qualidade internacionalmente reconhecidos, os IFAs produzidos na região não acessam mercados regulados, não geram confiança e não competem com fabricantes que já operam em estruturas harmonizadas do ponto de vista regulatório. Uma infraestrutura regulatória forte é essencial para transformar capacidade em segurança do abastecimento para a população. Continuarei agora em inglês. The standards being discussed at this summit, the International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceutical for Human Use, ICH, Q7, impurity control guidelines and regulatory harmonization are not bureaucratic requirements. They are the technical foundation that allows products made in Brazil, Colombia, or Mexico to be recognized across the region and beyond. PAHO acts as a technical partner, supporting convergence and reliance among the regulatory authorities of its 35 member states across the Americas,
through the Pan American Network for Drug Regulatory Harmonization, PANDRA. The progress is tangible. More countries in our region are applying international standards, including the ICH-Q7, in their GMP inspections. More authorities are moving toward the mutual recognition of inspection results. Despite this progress, gaps remain. Regulatory capacity across the region is uneven, creating vulnerabilities for manufacturers seeking market access and for the populations who depend on a reliable supply of quality medicines. Closing that gap is a shared responsibility. It requires sustained government investment, industry commitment to quality from the start, and ongoing technical support for regulatory authorities still strengthening their capacities. The Pan American Health Organization is fully committed. Pharmaceutical regulatory strengthening is a strategic priority for sustainable health security in the Americas. I am confident that the insights and discussions over the next 2 days will be productive in moving the region toward a stronger, more resilient position. Thank you. Para a sua saudação inicial, convidamos Telo Mansur, presidente do Conselho Administrativo da Abifina. Bom dia, bom dia. Bom, quero agradecer os participantes, meus colegas aqui de abertura, secretária, Carla, Joana, doutora Silvia, o Fábio, doutor Alexandre. Quero parabenizar a equipe da Abifina pela realização do evento, acho que em especial a escolha do local, né? Acho que é um local bem representativo, simbólico, né? Do poder que tem alianças entre indústria, academia. Eu acho que estar nesse local a gente já parte de um bom lugar, né? Então, parabenizar a equipe da Abifina, agradecer a todo mundo que está aqui presente. Expectativa inicial de 100 inscritos, a gente teve mais de 350, estamos divididos em 3 ambientes. Então, o pessoal que está no segundo e terceiro ambiente, estamos juntos, né? Obrigado também, a gente vai também estar junto no brunch e tudo. Esse tipo de evento é muito importante para a gente manter a pauta de IFA sempre renovada, sempre alinhada. É uma pauta específica, é uma pauta muito particular para quem participa dessa indústria. Então é importante a gente ter sempre clareza entre quais são as necessidades da indústria, quais são as estratégias do governo e qual é a capacidade de execução de todo mundo nesse processo de conduzir o que a gente entende que tem que ser conduzido. E tudo partindo da premissa que todo mundo que está aqui concorda que um país como o Brasil não pode ter 5% da sua demanda atendida pela indústria nacional quando a gente fala de IFA. Então, o contexto que a gente se encontra hoje é um contexto em que aquele conceito de globalização aberta acabou, né? A gente vive hoje um tempo de muita rivalidade, além da rivalidade, competição aberta, instabilidade, agressões, né? E a gente está vendo que países que dependem de outros países para elementos básicos, né, do funcionamento de uma sociedade são países hoje extremamente vulneráveis, né? Então, quando a gente fala de elementos básicos, a gente fala de energia, segurança, saúde, né? E quando a gente fala de saúde, um componente essencial da saúde é a fabricação de IFA, além da indústria farmacêutica, né? Então, dentro do espaço da saúde, esse é um elemento crucial e a solução para isso é ter um complexo industrial da saúde sustentável e capaz de absorver, principalmente, demandas instantâneas quando elas surgem em momentos de ruptura, né, como foi o Covid e como a gente sabe que vão ter outros lá na frente. Então, hoje, num ambiente em que a gente tem lá fora 3 mil fabricantes de IFA e no Brasil 12, eu acho que o problema está muito claro, né? A gente, no Brasil, a gente tem um arcabouço de décadas e incentivos que criaram uma indústria de genérico extremamente forte, né? Nós temos autossuficiência em medicamento, mas a gente não contemplou a parte farmoquímica, né? A gente não contemplou nesse processo a produção de IFA. Então, isso criou essa tempestade perfeita de alta pressão por custo e uma abertura tributária fiscal que decimou a indústria de IFA no Brasil. A gente pode ver em contraste uma estratégia como foi a da China,
de criar incentivos via parques industriais, formação acadêmica de mão de obra especializada para essa indústria e incentivos fiscais que perduram até hoje. Não só nesse setor, a gente vê hoje o impacto que isso tem, por exemplo, de uma estratégia, uma política de Estado na energia. Hoje eles são referência em energia verde, né? Um investimento que começou há décadas e é um investimento que hoje permite eles terem tranquilidade nesse cenário de guerra no Irã, por exemplo. Então, às vezes parece que a gente está falando de coisa muito macro, mas é muito prático o impacto que tem política de Estado voltada para a autonomia nacional, né? Então, a gente tem que reverter esse quadro que a gente tem aqui com políticas de Estado que alavanquem o investimento na indústria nacional. E nisso a gente pode dividir no escopo do curto prazo e no escopo do longo prazo, sendo que o longo prazo a gente está falando especialmente de inovação. Nós temos que encontrar ferramentas regulatórias e econômicas que alavanquem a produção do IFA nacional. Em termos práticos, avaliação independente de CADIFA, sem estar vinculado a medicamento quando o IFA é nacional, priorização em fila de análise, especialmente quando se trata de uma inovação para o cliente, para a farmacêutica poder ter mais tempo para aproveitar suas patentes. Programas de créditos tributários, quando se usa um IFA nacional, a gente tem isso na indústria de automóvel, por exemplo, para usar autopeça fabricada no Brasil. E sim, a nacionalização de produtos essenciais para o país, para o SUS. Todas as medidas são construção de escada, nacionalização de produto é foguete, né? Então, assim, a gente sabe que o que teve hoje, até hoje, de PDP que deu certo, que chegou até o final, isso levantou fábrica, isso contratou gente, e é algo que a gente tem que continuar aprimorando e adaptando nisso, né? Na inovação, o IFA nacional ele tem que ser contemplado. Não existe um movimento de inovação que se sustente se ele não contemplar a fabricação do IFA nacional, né? A gente entende que não faz sentido a farmacêutica nacional investir milhões e milhões e o governo entrar com apoio para a gente depender de fábrica lá fora para produzir o IFA para essas inovações, né? Então, o IFA tem que ser incluído e a gente tem que entender que se a indústria de medicamento do Brasil hoje ela está conseguindo ter corpo e robustez para tratar de inovação e investir tudo que ela está investindo em inovação, é porque ela se sustenta em décadas de crescimento em cima da indústria de genérico, né? Então, não é por acaso que hoje a gente tem uma indústria tão capacitada e pronta para dar esse salto gigante que vai ser o Brasil lançar medicamentos inovadores para o mundo todo. No caso do IFA, a gente não tem essas décadas, né, de sustentação, a gente não tem um parque industrial, a gente não tem o que tem a indústria de medicamento. Então, realmente, a gente precisa conciliar essas medidas de curto, médio prazo para a gente poder chegar onde a gente quer chegar no longo, que é ser um ecossistema sustentável, que lance produto inovador, que aproveite tudo que a gente tem de potencial da nossa da nossa indústria de extração, tudo que a gente tem da nossa academia, que a gente sabe que tem o potencial que tem. Então, realmente, existe solução, o problema é real, todo mundo sabe, mas existe a solução. A proposta da Bifina é manter o diálogo vivo, aberto, transparente, né? Eu acho que quando se trata de Abifina, é importante a gente sempre lembrar, né? A Abifina ela é uma associação extremamente plural. Ela é a única realmente que conta com fabricante de IFA independente, fabricante de IFA verticalizado, farmacêutica privada que não produz IFA e farmacêutica pública, né? Então, o que vem da Abifina vem de uma posição de consenso que contempla empresas muito diferentes, backgrounds muito diferentes. Então, realmente é aquilo que destila, né, para usar o termo, né, é aquilo que destila realmente o que é necessário para a indústria de IFA no Brasil. Então, agradecer de novo, né, agradecer a presença aqui dos membros do governo, membros da indústria, membros da academia. É muito legal a gente ter a quantidade de aluno que a gente tem aqui, né, da faculdade. E é um evento rico, é um evento com uma pauta técnica forte. Mas a partir do técnico, eu acho que em cima do técnico se constrói realmente soluções para o macro, né? Então, sim, agradeço a presença de todos, que seja um bom evento. As mesas estão bem organizadas, teve um cuidado, né, para as mesas poderem estar do melhor conteúdo aí para todo mundo. Então, obrigado e bom evento a todos.
O senhor Alexandre dos Reis, diretor executivo do Sistema Firjan. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Presidente Mansur, Andrei e os colegas, a Carla, a secretária e todos os nossos parceiros aqui. É muito triste, muito ruim a gente ter que começar com o senhor pedindo desculpa. Mas, na realidade, eu, infelizmente, presidente e colegas, eu vou ter que sair, porque tem uma situação que só o Estado do Rio tem. Às 11h30 tem uma reunião com o governador interino. Você vê, nosso Estado realmente ele tem uma capacidade incrível eu não sei nem mais se é desafio, sabe, presidente Mansur, porque eu já estou tão cansado de desafios dessa natureza, e a discussão agora, temos uma reunião com todas as entidades, se vai ser direta, indireta, se faz manifesto para eleição direta, indireta, enfim, está uma confusão, e eu, infelizmente, eu vou ter que deixá-los para ir para esse espaço animado, né? Então, eu peço desculpa a todos vocês. E muita honra poder estar aqui e estarmos aqui nessa parceria. Esse é um evento que, após o presidente Andrei e Mansur, do acordo de cooperação técnica que nós fizemos com a Abifina, de poder estar participando colegiadamente com vocês para esse evento. Esse IFA Summit 2026, essa realização, enquanto que reúne a todos, nós temos aqui uma agenda absolutamente essencial, como o presidente falou. A experiência pós-Covid foi muito ruim. E isso é essencial para o futuro do Brasil. A agenda de insumos farmacêuticos ativos da saúde e da inovação industrial. Temos hoje também uma política pública da NIB, Nova Indústria do Brasil, a missão 2. E a gente não pode esquecer dessa importante espaço de tempo. Receber esse evento aqui no Parque Tecnológico da UFRJ tem um simbolismo muito importante. Estamos em um ambiente que representa de forma concreta aquilo que acreditamos. A capacidade de aproximar ciência, tecnologia, indústria, governo e inovação aplicada. A indústria trabalha com inovação aplicada para enfrentar desafios reais do país e transformar conhecimento em desenvolvimento. A mais recente questão, nós estamos fazendo 1 ano que o Sistema Firjan Senai está no Parque Tecnológico. 1º de abril, não foi mentira, a gente veio e assumiu aqui uma parceria com o Departamento Nacional e todos os nossos institutos de P&D estão aqui, todos. E isso, para a gente, na ocasião desse 1º de abril, completamos 1 ano, para a gente é muito importante, um marco relevante para a nossa instituição estarmos aqui com a Abifina. A unidade nasceu com um propósito claro, precisava concentrar e potencializar as nossas atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços tecnológicos. Não poderia ter sido um espaço melhor do que o Parque Tecnológico. Agradeço muito o carinho e a atenção que o professor Romildo aqui tem conosco aqui nessa operação. Quando falamos em pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços tecnológicos, nós estamos conectando competências, ampliando sinergias e fortalecendo a nossa capacidade de apoiar a indústria fluminense e brasileira em temas estratégicos para a sua competitividade. Hoje, esse espaço reúne parte importante daquilo que temos construído com visão de futuro. Uma atuação voltada à biotecnologia, aos processos químicos, à inteligência tecnológica e, principalmente, presidente Mansur e colegas, a tendência das novas rotas do desenvolvimento industrial. Não adianta a gente pesquisar e não conseguir transformar em novas rotas de desenvolvimento industrial. Para isso, de novo, a secretária Carla, a Fernanda, a NIB, para a gente, é uma trilha que precisamos fortalecer cada vez mais. Por isso que estar aqui, sediando um evento com este, faz tanto sentido. A cadeia de IFAs é uma agenda estratégica para o Brasil que fala de algo maior, fala de autonomia produtiva, de soberania tecnológica, que o presidente Mansur já falou, de capacidade nacional de resposta, de segurança sanitária e de desenvolvimento industrial de longo prazo.
Esse é um tema que exige visão sistêmica, exige articulação entre política pública, ambiente regulatório, capacidade produtiva, financiamento, ciência aplicada e conexão efetiva com as necessidades da indústria e da sociedade. Nesse contexto, gostaria de destacar a importância nossa do Firjan aqui no Estado, na parceria firmada com a Abifina em fevereiro de 2026. Essa aproximação reforça uma convergência muito importante entre representação industrial e a infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação, criando condições ainda mais favoráveis para o desenvolvimento de projetos, conexões institucionais, agendas setoriais e iniciativas de fortalecer, principalmente, a base produtiva nacional em áreas críticas do país. Temos convicção de que essas alianças, como essa, são fundamentais para acelerar as soluções e construir uma agenda industrial mais robusta, mais inovadora e mais alinhada aos desafios do nosso tempo. Na Firjan, temos buscado atuar nessa agenda de forma integrada, articulando diferentes competências institucionais. Temos um exemplo, presidente e colegas, um exemplo importante, o Centro de Inovação SESI em Saúde Ocupacional, que desenvolve pesquisas entre interfaces da saúde, da tecnologia, prevenção, produtividade e bem-estar do trabalhador, contribuindo para uma visão contemporânea em saúde industrial. Queria aqui dizer que a importância da Fiocruz para a indústria no Covid, onde trabalhamos muito juntos, estudando e fazendo os nossos testes, nossas pesquisas, padrão Fiocruz, e fez a indústria não parar. A indústria não parou no Covid, com todos os protocolos que nós construímos e principalmente com o que construímos, que foi a aplicação da vacina que nós fizemos, não a vacina, a construção que foi feita com vocês. Inclusive, nós temos um laboratório de biossegurança nível 3, hoje lá, que foi até inaugurado pelo atual presidente, na época era vice-presidente, esteve conosco lá. Acreditamos que o Rio de Janeiro tem ativos extraordinários para se consolidar cada vez mais como um território estratégico para a saúde, para a biotecnologia e para a indústria de base tecnológica. Ao reunir aqui representantes do governo, da indústria, das agências de fomento, de reguladores, de instituições científicas e de organismos nacionais e internacionais, o IFA Summit se consolida como um espaço qualificado para debate, articulação e construção de caminhos concretos. Quero, por fim, agradecer a todos os parceiros envolvidos na realização desse encontro, em especial as instituições organizadoras e os representantes que vieram aqui contribuir com a sua agenda tão estratégica. Sejam todos um bom dia de trabalho, que esses 2 dias sejam marcados por trocas relevantes, novas conexões, sobretudo pela construção de uma agenda positiva cada vez mais forte para a indústria e saúde do Brasil. Agradeço a nossa equipe, Carla Giordano, nossa gerente-geral dos nossos institutos, todos aqui de P&D, e Paulo Furi e toda a sua equipe, junto com a equipe da Abifina, por poder trazer isso para a gente. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, peço desculpa, presidente, os meus colegas de mesa, mas o outro lado não está nada animado, né? Temos que resolver o problema do Estado. Então, peço desculpa a todos vocês e muito obrigado. Na sequência, ouviremos o senhor Fábio Cavalcante, da Embrapi. Bom dia a todas e todos. Agradecer Marcelo, Alexandre teve que sair, George, grande parceiro Andrei também, por mais esse convite. Não é à toa que ano passado renovamos o nosso acordo de cooperação técnica com a Abifina, Embrapi e Abifina, dados os resultados que nós tivemos com o primeiro, ou seja, possibilitou que a gente alcançasse as indústrias, falasse do modelo, falasse de fomento. Então, tem sido uma grande parceira. Cumprimentar todas as minhas colegas, já cumprimentei, agora são só colegas, a pessoa aí da nossa secretária, Fernanda, grande parceira entusiasta da Embrapi. E, Andrei, já começo com 2 alegrias aqui. A primeira é da gente ter uma mesa de abertura majoritariamente feminina.
né? Que a gente tenha mais isso em outros eventos de todos os setores. E o segundo é que o fato de ter instituições de fomento aqui na mesa de abertura mostra a visão que a Abifina tem da importância da inovação tecnológica. Ou seja, nesse evento vão ser discutidos vários assuntos, regulação, infraestrutura, a indústria mesmo pesada, mas a gente tem instituições de fomento aqui na mesa de abertura. Então, isso comprova que a Abifina tem, de fato, uma visão muito moderna do que é ser competitivo. E hoje não existe competitividade sem inovação tecnológica. Tá? Então, parabéns pelo evento. Nenhum país que hoje é referência em inovação ou referência na indústria de saúde fez isso sem o Estado chegando junto. Seja financiando, seja coordenando, seja induzindo a novos produtos, novas tecnologias de surgir. E isso mostra o papel exatamente das instituições de fomento. Eu tenho, com muito orgulho, eu sou servidor público de carreira, tenho 16 anos, e desde o dia 1 eu trabalho com políticas de inovação, políticas de fomento. E eu estava comentando hoje mais cedo que os desafios vão mudando ao longo do tempo. Quando eu comecei lá em 2012, o grande desafio do fomento à inovação tecnológica do Brasil era recurso, né? Todo mundo perguntava quando vai ter recurso, quanto vai ser, como é que eu acesso. E eu posso dizer, sem medo de errar, que hoje as empresas, a indústria estão no melhor momento dessas últimas décadas para a inovação. A gente tem muito recurso, tem a nova Indústria Brasil, uma política industrial forte, coordenada, que prioriza o que tem que ser priorizado. A gente tem o BNDES, que voltou aí nos últimos anos muito forte a financiar a inovação tecnológica na indústria, FINEP com bastante recurso, Ministério da Saúde coordenando e aportando recurso nessas instituições. E a gente tem a Embrapi, que veio já como uma inovação tecnológica, uma inovação institucional para tratar e para ajudar a indústria a inovar tecnologicamente. Então, a Embrapi ela vem com um modelo muito rápido, sem burocracia. Nossos parceiros apostam bastante na Embrapi, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde, o MDIC, BNDES também fez um aporte muito grande na Embrapi uns 2 anos atrás, com 7 focos específicos. E a ideia é, de fato, apoiar a indústria com velocidade, sem burocracia e com uma rede de ICTs dos melhores institutos de pesquisa do Brasil. Na semana passada, a gente bateu um número de 4.000 projetos apoiados para todos os setores industriais, quase 3.000 empresas. E eu tenho a alegria de dizer que, se a gente pegar setores verticais, o setor da saúde é o segundo que mais utiliza a Embrapi de todos eles. Isso mostra que a gente conseguiu montar uma rede de instituições de pesquisa muito robusta para atender desafios desse setor, mas ainda temos poucos projetos de insumos farmacêuticos ativos. Tá? Então, a Embrapi, do nosso lado, a gente não ficou parado, a gente está aumentando a nossa rede de unidades Embrapi para atender esse setor. Credenciamos novas unidades aí nas últimas 2 semanas, sob a orientação e o apoio do Ministério da Saúde, e agora a gente espera mesmo que as indústrias tragam desafios tecnológicos interessantes para que a gente possa promover a inovação no setor. E um grande desafio que o gestor público sempre tem é de conseguir coordenar os diferentes instrumentos, né? Então, a Embrapi ela tem uma vocação por parceria. A gente tem parceria com o BNDES, assinamos uma parceria com a FINEP, com o SEBRAE para micro e pequenas empresas. Então, a construção desses instrumentos, de forma que eles não concorram, mas se complementem, é o segredo para que a gente tenha hoje um catálogo, um cardápio de instrumentos de inovação que não pede para nenhum outro país do mundo. Isso eu falo sem medo também. Então, a gente espera que esse setor consiga trazer mais projetos, que a gente consiga apoiar os desafios tecnológicos da indústria e diminuir esse percentual ainda muito baixo que a gente tem da produção de IFAs aqui para o nosso mercado interno. Muito obrigado. Convidamos a senhora Silvia Santos, da Farmanguinho. Bom dia a todas.
Bem, é uma satisfação estar aqui representando o Instituto de Tecnologia em Fármacos, mais conhecido como Farmanguinhos, um laboratório oficial da Fundação Oswaldo Cruz, nesse espaço que é tão qualificado de diálogo sobre o futuro da produção de insumos farmacêuticos ativos no Brasil. Então, cumprimento cada um dos meus colegas de mesa, assim como quem está assistindo a gente nos outros andares, e o pessoal da assistência também. E um parênteses, porque nós temos Farmanguinhos esse ano completa 50 anos. Opa, Farmanguinhos completa 50 anos da sua existência. E a gente tem aqui presente 3 ex-diretores do Instituto, então a doutora Elohan Pinheiro, meus cumprimentos, doutora Ana Boixá, meus cumprimentos, Jorge Mendonça, meus cumprimentos, e ao doutor Akira também, Fiocruz aqui presente, na qual cumprimento mais uma vez todos vocês. Se eu estou aqui hoje porque esse caminho foi pavimentado por pessoas que vieram antes de mim, então meu reconhecimento e o meu respeito ao que vocês deixaram de legado para nós. É emocionante. Bem, gente, prosseguindo então. Então, assim, eu quero destacar a relevância desse encontro que reúne governo, como já dito pelos meus colegas, setor produtivo, instituições de ciência e de tecnologia e organismos internacionais em torno de um tema que é absolutamente estratégico. Então, começo parabenizando também a Abifina pela visão, pela iniciativa e pela organização desse evento. Bem, nos últimos anos, como já foi dito pelo Dr. Jarbas também, especialmente a partir da pandemia, tornou-se evidente algo que o setor já sinalizava há muito tempo, que é a elevada dependência que nós temos de insumos farmacêuticos ativos, e que isso representa um risco concreto, né, para os sistemas de saúde. O que antes era uma percepção técnica, agora passa a ser uma questão de soberania sanitária. E esse cenário ele não expôs somente fragilidades, ele abre uma janela de oportunidades para reorganizarmos essa nossa base produtiva nacional. Então, hoje, discutir IFA é discutir capacidade de resposta ao SUS, é discutir autonomia produtiva e posicionamento do Brasil em cadeias globais de valor. Essa agenda precisa ser tratada como uma política de Estado. Por isso que eu reforço isso aqui. Precisamos ter continuidade, a gente precisa ter coordenação e visão de longo prazo. Enquanto representante da Fiocruz, eu preciso dizer que nós ocupamos um papel estruturante nas políticas de Estado nacional. Nós somos uma instituição que articula ciência, tecnologia, inovação, produção e políticas públicas, sempre orientadas pelas necessidades do Sistema Único de Saúde e fortalecimento do complexo econômico-industrial da saúde. O SUS, aliás, é o grande indutor dessa agenda e é ele quem define para nós prioridades, orienta a demanda e dá um sentido estratégico à produção pública. Farmanguinhos, unidade produtiva da Fundação Oswaldo Cruz, atua justamente nesse ponto de convergência. Nossa trajetória ela é marcada pela internalização de tecnologias estratégicas, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, fortalecimento da nossa capacidade produtiva nacional e atuação direta na ampliação de acesso a medicamentos essenciais. Então, não se trata apenas de produzir medicamentos. Portanto, eu tenho orgulho de estar aqui representando uma instituição pública que contribui para estruturar a cadeia produtiva, internalizar tecnologias estratégicas e fortalecer a capacidade nacional de resposta do SUS, através também da pesquisa, do desenvolvimento e da formação de profissionais. E essa aqui é importante destacar como ponto central. O setor público ele não pode ser visto apenas como demandante de produção de medicamentos. Ele é e deve ser um indutor de desenvolvimento, por meio de políticas públicas ou parcerias estratégicas, instrumentos de financiamento, como já trazido aqui, e articulação institucional. O Estado ele tem um papel fundamental na construção de uma base produtiva sólida, inovadora e também sustentável. E quando a gente fala de qualidade, como nos referenciais de harmonização que serão tratados aqui, a gente está falando de competitividade global. Quando a gente aborda previsibilidade regulatória, a gente fala de segurança para investir e também para inovar.
E quando a gente fala de sustentabilidade, como vai ser destacado nesses 2 dias, a gente, olha para o futuro da produção, seja ela ambiental, econômica e socialmente responsável. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de autonomia tecnológica. E não são elementos isolados, por isso que eu os friso aqui. Eles são partes, dessa equação, vou chamar assim, que define a capacidade do nosso país de se posicionar de forma competitiva e manter-se na soberania da cadeia global de IFAs. Bem, a agenda de IFAs hoje é, portanto, necessariamente uma agenda integrada. Como eu já disse aqui, qualidade, inovação, sustentabilidade, regulação, que não são dimensões separadas, mas são parte de uma mesma estratégia. E o Brasil reúne condições muito favoráveis para isso. O setor público também reúne essas condições. Então, agora é continuar transformando esse potencial em protagonismo, que vai exigir coordenação de Estado, do setor produtivo e instituições de ciência e tecnologia. Então, isso exige continuidade das políticas e exige também uma visão estratégica. Sobretudo, a compreensão de que o acesso a medicamentos com qualidade, com segurança e sustentabilidade começa na capacidade de pesquisar, de desenvolver e também de produzir. Que esse encontro seja mais do que um espaço de debate para a gente, que seja um espaço de construção. Construção de caminhos para que o Brasil avance de forma consistente, rumo a uma posição mais competitiva, autônoma e estratégica na cadeia global de insumos farmacêuticos ativos. Bom encontro para todos nós, muito obrigada. Ouviremos agora a senhora Joana Meirelles, da FINEP. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Abifina, aqui na figura do Marcelo, pela promoção do evento, um evento fundamental e muito bem localizado, como já foi muitas vezes comentado. Acho que foi uma escolha muito assertiva. Cumprimentar todos os meus colegas de painel, todas as pessoas presentes que estão nos acompanhando aqui, nas outras salas também. Eu acho que já foi muito bem pontuado qual é a relevância desse tema, como a gente precisa avançar nesse tema quando a gente fala em soberania e saúde, como a gente precisa reduzir dependência externa. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, isso é um problema que ele está colocado de forma ampla no mundo, especialmente no nosso momento geopolítico, e a gente não tem como fazer avanço nessa pauta se a gente não tiver um esforço conjunto de Estado, de políticas de Estado, de agências de financiamento público, de financiamento não reembolsável, da indústria, das associações que muito bem fazem essa conexão e trabalham na construção desses programas e da comunidade científica. Então, eu acho que esses eventos eles são muito importantes para que a gente sempre esteja fomentando essa conexão. Ela é fundamental para que a gente consiga superar os desafios que estão colocados em termos de competitividade, e a gente só vai conseguir fazer isso, como também já foi muito bem pontuado, através da inovação. A gente precisa de desenvolvimento científico, tecnológico, de introdução desses IFAs e depois dos medicamentos, dos produtos no mercado, e para que isso aconteça, realmente isso só pode ser feito por meio de um esforço conjunto. Então, já foram aqui mencionadas as tão relevantes políticas do Ministério da Saúde, as PDPs, o PDIL. A gente tem muito orgulho agora de estar fazendo parte nessa parceria com o Ministério da Saúde no PDIL, o Ministério da Saúde que tem avançado muito na questão da inovação radical. A gente tem os nossos parceiros de fomento, então o BNDES, que tem atuado muito fortemente com a gente no Mais Inovação, em Embrapi, que em todos os eventos que a gente vai, a gente escuta todos os comentários positivos de quem acessa os recursos da Embrapi, como esse instrumento funciona. Ele também promove essa conexão entre as empresas e os institutos, e a nossa Fiocruz, que a gente muito tem orgulho, Marmanguinhos, de toda e Biomanguinhos, de todo o avanço que tem sido feito. A FINEP, acho que ela tem uma posição muito clara e a gente tem procurado ampliar a nossa contribuição nesse cenário. Eu queria aproveitar a oportunidade para comentar 2 pontos que são notícias aí mais frescas e que eu acho que podem ser grandes oportunidades para a gente conseguir ter mais efetividade na nossa contribuição em relação ao desenvolvimento de IFAs. O primeiro diz respeito ao nosso crédito. Assim, se eu mencionar um pouco a atuação da FINEP
descontingenciamento dos recursos do FNDCT. Isso possibilitou o lançamento de rodadas, principalmente antes desse descontingenciamento, e assim a gente consegue apoiar projetos de TRLs mais baixos, projetos que têm um nível de maturidade mais baixo e, consequentemente, um risco tecnológico mais alto associado. O reembolsável ele é fundamental para que a gente consiga chegar junto com as empresas e fazer com que essa inovação aconteça. Então, a gente tem o descontingenciamento, a gente teve a associação da taxa TR ao nosso crédito, que também é fundamental para que a gente tenha um crédito compatível com o financiamento de projetos de inovação. E, recentemente, a gente teve acesso ao estoque dos recursos do FNDCT, e conjunto agora, recentemente, com a autorização de uma capitalização da FINEP, o que vai permitir que a gente efetivamente consiga operar esses recursos com uma expectativa de chegarmos a 30 bilhões disponíveis para o crédito nesse ano. Isso, claro, a gente depende da demanda, então olhem internamente, vejam os projetos que estão ali, às vezes no planejamento, mas talvez estivessem mais para o médio prazo, é uma oportunidade de fazer com que essa inovação aconteça agora. Se entre 2023 e 2025 a gente conseguiu chegar a 44 bilhões em projetos apoiados, foram mais de 3 mil projetos em todos os instrumentos, a gente vai conseguir acelerar isso bastante a partir desse acesso ao estoque dos recursos do FNDCT. E aí, falando assim, desse recorte, desses 44 bilhões, a gente tem atuado exclusivamente na NIB, na Nova Indústria Brasil, política que também já foi comentada aqui, e quando a gente olha para a missão 2 do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a gente já superou 7 bilhões em apoio, então acho que é um resultado bastante positivo. O segundo ponto, para fechar, que eu queria comentar, é que lançamos recentemente a segunda rodada dos editais do Mais Inovação Brasil. A primeira ação, ela foi bastante exitosa, foram 13 chamadas, a gente superou 2 bilhões em apoio, e agora na segunda rodada a gente está lançando editais que já somam 3,3 bilhões em apoio. Olhando para a saúde, é uma chamada subvenção econômica, o público-alvo são empresas, mas a gente está trazendo aqui a obrigatoriedade de trazer uma ICT como parceira, é a FINEP, com uma postura ativa em relação à promoção dessa mobilização do Sistema Nacional de Inovação, a gente entende isso como fundamental para que a inovação aconteça, é um orçamento maior do que a chamada anterior, a gente traz novamente IFAs como uma das linhas temáticas, assim como a gente traz biosimilares, novos biológicos, e traz também a pesquisa clínica, e incorporando terapias avançadas, dispositivos médicos e desenvolvimento de vacinas. Muito dessas linhas tratadas junto com o Ministério da Saúde para que a gente invista naquilo que está colocado como prioritário para a saúde no país. E outra política que a gente incorporou também agora nessa segunda rodada é a redução das desigualdades regionais do nosso país. Então, a gente tem 30% dos recursos destinados prioritariamente para projetos desenvolvidos nessas regiões. É um processo em fluxo contínuo, que significa que a gente vai recebendo as propostas, aquelas que forem aprovadas dentro dos termos que estão colocados no edital, a gente já segue para a contratação, então o tempo importa. É bem importante enviar os projetos o mais rápido possível, até porque no caso de indeferimento ou inabilitação, há tempo de receber esse feedback e fazer uma nova submissão. Então, eu procurei trazer aqui um pouquinho do cenário para mostrar que tem muita oportunidade. Eu acho que é importante que haja uma mobilização para que, de fato, esses recursos sejam acessados e a gente tenha um movimento aí no sentido de redução de dependência externa, aumento de soberania, aumento do acesso à saúde e da qualidade dos serviços prestados. A FINEP está à disposição, desejo um ótimo evento a todos e que a gente consiga trazer os melhores resultados a partir de todas as mesas de discussões que vão acontecer. Obrigada. Na sequência, convidamos a senhora Carla Reis, do BNDES. Boa tarde, bom dia a todas e todos. Agradeço a Bifina pelo convite, cumprimento aqui o Marcelo, parabenizando pela a nova gestão da Bifina e também em nome da secretária Fernanda, todos os colegas aqui da mesa. É um
Um prazer estar aqui representando o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. O BNDES tem uma parceria histórica com a Bifina, já se vão mais de 20 anos que a gente troca muito fortemente na construção da própria atuação do BNDES na área farmacêutica, sempre foi muito importante, não só a Bifina, né, as outras associações do setor, mas toda a construção da forma de trabalho do BNDES e do apoio ao setor farmacêutico e farmacêutico sempre se deu com essa interação que a gente acredita muito. O papel das instituições ele é muito importante ao fazer essa conexão, né, trazendo para o setor público as demandas, as questões que estão prementes ali, né, que são, como foi dito, que a Bifina ela tem uma representatividade importante por trazer não só empresas fabricantes de somente farmoquímica, verticalizadas, e empresas farmacêuticas e até mesmo de produtores públicos. Então, ter a capacidade de reunir todos esses atores e poder fazer essa articulação junto com o setor público é muito importante e muito rico. A gente também achei muito feliz a escolha, né, do evento estar sendo realizado aqui na UFRJ. Acho que tem um papel muito importante de trazer trazer a indústria para dentro da universidade, né, e apresentar também, eventualmente abrir aqui as portas para os estudantes poderem ver um pouquinho mais de quais são as discussões técnicas importantes aqui para o setor. O setor de saúde, de forma geral, tem um papel muito importante no mundo, né? Já a agenda de inovação, enfim, é cada vez mais relevante. A gente vive um momento geopolítico complexo, como já foi dito aqui, né, a pandemia, não só a pandemia, como toda a questão geopolítica, cada vez mais deixa claro a necessidade da gente ter uma indústria forte, até mesmo pelas nossas pretensões como país de ter um SUS forte, né? Então, para ter um SUS forte, a gente precisa ter uma indústria forte que possa ser capaz de forma sustentável e soberana, prover os medicamentos e demais dispositivos, enfim, todas as necessidades de produtos para o atendimento à população. A gente vê no mundo um momento, né, de retomada de políticas industriais. Aqui no Brasil não podia ser diferente. Desde 2023, a ANIB ela trouxe uma organização importante, um direcionamento de focos, né, por meio das missões, como já foi mencionado aqui também, a gente tem aí a missão 2, que fala expressamente da importância de ser um complexo industrial resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS. O BNDES é um dos instrumentos aqui da ANIB. A gente tem conseguido, por meio de diversas ferramentas, colocar recursos, né, de crédito. Já foram 9 bilhões nos últimos 3 anos na área de saúde, especificamente. E, além do crédito, né, a gente também atua com fundos, é importante destacar a retomada da BNDESPAR, que é o braço de investimentos em participações acionárias do BNDES. A BNDESPAR ficou durante algum tempo sem fazer novos investimentos, e ela hoje vem retomando esse papel de fazer investimentos diretos. É uma ferramenta importante no compartilhamento de riscos, né, na forma do setor público estar apoiando o setor empresarial. E não só por meio dos seus instrumentos tradicionais, ou seja, apoio direto, entrada direta, né, de participação acionária nas empresas, como também pelos fundos, né? A gente destacando aqui um instrumento recente que foi construído aqui a várias mãos, o BNDES, FINEP e a Fundação do Tantan. Nós estamos criando um novo fundo para a área de saúde, voltado para investimentos em desenvolvimento de novos produtos, ou seja, empresas que foquem no desenvolvimento, foquem na pesquisa.
a gente entende que esse tipo de instrumento de compartilhamento de risco é fundamental. E o BNDES, além da atuação, né, por meio dos instrumentos de fomento, de concessão de crédito, de apoio principalmente e todos os demais, órgãos, as políticas públicas e o setor privado. Então, acho que eu fico muito grata de estar aqui hoje representando o BNDES. Fico muito satisfeito da gente estar realizando esse evento, que vai ter uma série de discussões técnicas importantes para o desenvolvimento do setor, e espero que tenham excelentes 2 dias de trabalhos e discussões, e deixo aqui o recado de contem com o BNDES, nós somos parceiros da Bfina e do setor produtivo, e estamos aqui à disposição para discutir com vocês o desenvolvimento da indústria de IFAs no Brasil. Obrigada. Finalizando este momento, convidamos a senhora Fernanda Denegre, secretária do Ministério da Saúde. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar aqui o Mansur e cumprimentar a nova gestão da Bfina, Mansur, Jorge, agradecer o convite por estar aqui. Vocês sabem que para a gente é muito importante esse diálogo frequente e constante com a indústria. Você sabe que isso tem sido uma marca da gestão do ministro Padilha, da gente estar sempre conversando com o setor para entender os dilemas, os desafios e os problemas. A gente sabe que nem todos os problemas a gente consegue resolver. Vocês volta e meia vão ficar bravos com a gente, que a gente não vai conseguir resolver tudo, é verdade, mas não vai ser por falta da gente conversar, da gente tentar entender quais são os dilemas e quais são os problemas que a gente tem no setor, porque a gente entende que o setor farmacêutico forte e robusto, ele é fundamental para o acesso à saúde. Não é só porque a gente, no caso da gente, Ministério da Saúde, a gente não está só olhando para a política industrial, mas a gente está olhando para a política industrial como mecanismo, como forma de garantir acesso à saúde para a população brasileira, e a gente sabe o quanto isso é relevante, e por isso que é importante a gente ter esse diálogo frequente com a indústria e com o setor para entender um pouco quais são esses desafios, né? A gente sabe que o setor farmacêutico brasileiro ele veio de um processo muito longo, de décadas já de crescimento, primeiro baseado no crescimento da indústria de genéricos, ganhou escala, ficou um setor mais robusto em termos de produção, mas tem alguns desafios que estão colocados e que a indústria, eu acho que está muito consciente disso, o governo também, com a Nova Indústria Brasil, com as políticas que a gente tem desenhado, mas que é o desafio de andar, de dar passos mais significativos em direção à inovação. E aí, obviamente, a indústria de IFA é o coração da inovação do setor farmacêutico, e a gente sabe disso. Nós temos uma necessidade, de fato, de migrar um pouco, de construir políticas que contemplem aquele vale da morte da inovação. A gente sabe que, tradicionalmente, o Ministério da Saúde tinha políticas muito fortes na área de pesquisa básica. O Ministério, sem dúvida, eu acho que é um dos maiores, se não for o maior, né, investidor em pesquisa básica na área de saúde do Brasil. Então, boa parte dos recursos de editais, de CNPq, etc., eles são fomentados por recursos do Ministério da Saúde. A gente tem orgulho disso, de ter uma parcela significativa desse investimento em pesquisa. E, por outro lado, na outra ponta do espectro, a gente tem uma política muito consolidada das PDPs, que foca muito na transferência de tecnologia, na produção, que é a outra ponta aí do processo de inovação.
ambas as estratégias são muito importantes e a gente está dando continuidade, está reforçando, mas ao mesmo tempo a gente precisa também desenvolver políticas que tapem esse meio do caminho entre a pesquisa básica e a inovação e a produção lá na ponta. O Vale da Morte do processo de inovação, ele existe também do ponto de vista de política pública na secretaria, lá eu falo isso para o pessoal, eu falo, ó, aqui tem um Vale da Morte também, que é entre o departamento que apoia a ciência e tecnologia e o departamento que apoia o complexo industrial da saúde. Você tem um Vale da Morte ali dentro na organização operacional do Ministério, que obviamente se reflete nas políticas, né? E a gente tem tentado apostar nesse sentido em políticas de inovação, o que a gente está chamando no nosso programa de inovação radical. A gente sabe que tem ajustes que a gente precisa fazer antes de entrar aqui no programa de inovação radical, sabe que tem ajustes que a gente precisa fazer ainda nas próprias PDPs, inclusive para contemplar a maior participação dos IFAs produzidos no país. Vocês têm falado isso para a gente sabe que esse é um gargalo, nem sempre a gente consegue concluir uma PDP de fato com IFA produzido no país. A gente vai ter que ajustar isso e ter que pensar como é que a gente dá mais sustentabilidade para os IFAs brasileiros dentro dessa política. Mas a ideia da gente apostar na inovação também vem um pouco da necessidade de desenvolver inovação radical, desenvolvimento de novas moléculas, de novos princípios ativos, portanto, desenvolvimento de IFAs no país. É um pouco isso também que a gente está olhando quando fala em inovação radical. E a gente fala muito no setor de saúde da nossa balança comercial, né, da balança comercial deficitária e tal. Se vocês olharem os dados do ano passado, o volume de importações deu um salto. A boca de jacaré entre importação e exportação de novo se abriu. E basicamente a explicação disso muito provavelmente está em um produto, que são as canetinhas, que na verdade a gente está importando muito, entraram no mercado e desequilibraram a balança comercial novamente. Aonde eu quero chegar com isso? Uma inovação. Uma inovação desequilibrou mais ainda, de novo, abriu a boca de jacaré da balança comercial brasileira. A gente não vai ter uma balança comercial equilibrada se a gente não tiver capacidade endógena de inovação. Esse eu acho que é o ponto e é a lição que a gente aprende com essa importação muito grande em 2025 de uma inovação. Então, uma inovação que foi lançada lá fora, que a gente está só absorvendo, acabou desequilibrando novamente a balança comercial. Então, ou a gente desenvolve competências endógenas de inovar, ou a gente não vai conseguir reverter o quadro de dependência externa em relação aos produtos farmacêuticos. E aí eu acho que é por isso que a gente tem pensado muito nessa inovação radical que a gente está fazendo junto com o CNPEM. O desenvolvimento de IFAs, de novas moléculas, é parte central deste programa, e que se junta a outros programas que a gente tem desenvolvido, inclusive junto com a Embrapi, né? A gente acabou de lançar publicar o resultado do edital que a gente fez em parceria com a Embrapi, de um centro de competência em RNA, em tecnologias de RNA mensageiro, que o CT Vacinas venceu a concorrência, né? Só tinha bons candidatos, tinha Fiocruz, tinha Butantan, tinha Senai e Cimatec, então foi uma competição de peso aí, CT Vacinas acabou levando. Como um centro de competência em pesquisa em tecnologias de RNA mensageiro. E nós estamos hoje, nesse momento, está rodando a seleção para um outro centro de competência, que é o Centro de Competência em IFAs derivados da biodiversidade. Então, é um centro de competência em pesquisa e desenvolvimento focado no setor de IFAs tentando beber da riqueza da nossa biodiversidade. É uma coisa que a gente fala muito, que a biodiversidade brasileira é uma riqueza que a gente ainda explora pouco, e é verdade. Então, a ideia de tentar construir esse centro de competência que possa produzir novas moléculas e novos IFAs a partir de moléculas derivadas da biodiversidade brasileira é uma tentativa da gente superar essa pouca exploração da nossa grande riqueza, que é a biodiversidade brasileira, a quantidade de moléculas existentes na biodiversidade brasileira que a gente pode testar e desenvolver e procurar, a partir daí, desenvolver novos medicamentos. É um pouco esse o foco desse nosso novo centro de competência que a gente deve anunciar o resultado ainda esse ano também. Não é isso?
Eu estava conversando com o Prato esses dias, ou ainda nesse primeiro semestre já, né? Acho que é meio que no final do primeiro semestre, né? Já dou uma cobrada aqui no pessoal da Embrapi. 3 de julho? Ah, é? Bom. Eu acho que a gente tem conseguido avançar também, e aí a parceria com a indústria é fundamental na regulamentação da pesquisa clínica, que também é muito importante para a gente fomentar mais inovação no país. Então, já instauramos a nova Instância Nacional de Ética em Pesquisa. A gente acha que com isso vai ser capaz, com toda essa regulamentação, a gente vai ser capaz de atrair mais pesquisa clínica para o Brasil, o que vai dar um salto significativo na nossa capacidade de inovar e de desenvolver produtos. A gente avançou na regulação de preços, né? A nova resolução da CEMED de preços de entrada, eu acho que foi um avanço. Provavelmente tem alguns ajustes ainda a serem feitos, mas eu acho que foi um avanço, uma resolução que tinha 20 anos já, então precisava ser modernizada à luz de um mercado que é muito dinâmico e que mudou muito nos últimos 20 anos, né? E dentro do programa de inovação radical, a gente também tem pensado numa coisa que é muito importante para o setor, e que eu acho que vários de vocês aqui, Mansur mencionou isso, que é a regulação. Por um lado, do ponto de vista de capacitação regulatória, acho que quanto mais a gente melhorar as competências do próprio setor em submeter os registros para a Anvisa, talvez mais rápido seja o próprio processo de avaliação. E aí, capacitação regulatória, quando vai fazer uma pesquisa que vai gerar uma inovação, capacitação regulatória na hora de fazer a pesquisa clínica, para que quando o produto saia da fase de pesquisa, ele já esteja mais redondo para ser submetido para a Anvisa. Além disso, tem algumas demandas aí do próprio setor de IFAs em relação à prioridade de IFAs nacionais e tal. A gente tem conversado muito com o setor e com a Anvisa. A ministra pediu para criar um grupo de trabalho de acompanhamento das ações regulatórias logo no início da gestão. A gente já fez 3 reuniões desse comitê, Andrei tem participado sempre, né, Andrei? Justamente para a gente discutir quais os gargalos e no que o Ministério da Saúde pode apoiar a Anvisa na consecução das suas atividades. Então, eu acho que é isso, tem uma agenda enorme ainda pela frente, eu espero que o dia hoje seja muito produtivo de reuniões, a gente sabe que tem muito trabalho ainda pela frente, contamos muito com vocês para fazer esse trabalho e bom evento aqui para todo mundo. Agradecemos as importantes contribuições dos integrantes desta mesa de abertura. Antes de prosseguirmos, solicitamos a gentileza que permaneçam para a foto oficial, por favor, aqui à frente.